Amém. Graça e paz para aqueles que estão assistindo também essa mensagem, esse vídeo, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, né? Que a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, do Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante. Quero pensar com os amados nessa noite sobre o preço de um resgate. O preço de um resgate. Lucas 23, verso 39 nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí, meu amado, feche seus olhos mais uma vez, não seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de compartilharmos da tua palavra, do teu evangelho, do teu ensino. Que nesse momento, ó Deus, o velho homem se cale e que somente o teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos e necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. O preço de um resgate. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, meu amado. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Quanto vale um perdido? Quanto vale um incrédulo? Quanto vale uma alma? Qual é o preço dela? A Bíblia nos ensina que um alto preço, um grande preço, foi pago em nosso lugar, em nosso favor, por nós, né? O Senhor, Ele nos ensina que nós não podemos ou não devemos, né? Que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale a pena, não compensa, é algo impróprio, né? Não compensa o homem ter todas as riquezas do mundo, mas perder a sua alma. E quanto vale uma alma? Quanto vale o preço de uma alma? Se nós pensarmos na história, se nós pensarmos nos relatos bíblicos, quando nós olhamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o homem foi feito para a adoração do Senhor, que o homem foi feito para viver na presença de Deus, no paraíso, diante do Senhor, falar com o Senhor, viver com o Senhor, andar diante do Senhor. O homem foi feito para isso, foi criado por isso, à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus permitiu que o homem fizesse uma escolha entre obedecer a Deus ou seguir a sua arrogância, ou seguir os teus desejos, ou seguir a inclinação para o pecado, para aquilo que sua vontade desejava, que era em ser como o Altíssimo, em ser como o Senhor, em ser conhecedor do bem e do mal, semelhante como Lúcifer fez, quando ele queria ser semelhante ao Altíssimo, assentar-se acima das estrelas, ser considerado o top dos tops. Mas o Senhor não permitiu, e jamais permitirá, que alguém se assemelhe a Ele. Deus então permitiu que o homem fizesse sua escolha e se inclinasse para o pecado, desobedecesse a ordem do Senhor de não tocar, de não chegar perto do fruto, de não comer do fruto. O Senhor permitiu que o homem fizesse sua escolha e caísse no pecado, caísse nos seus delitos, vivesse em sua vida no pecado. Mas desde então, desde que o homem caiu no pecado, o Senhor elaborou um plano de resgate. O Senhor elaborou um plano de fato, trazer de volta aquele que o pertencia, trazer de volta aquele que era dele, trazer de volta aquele que foi criado por suas mãos. Deus elaborou um preço alto de resgate para salvar a mim e a você. O Senhor, ele não se preocupava com o diabo.
O intuito ou a preocupação do Senhor não era tirar o homem das garras de Satanás, mas tirar o homem do pecado. Satanás já estava condenado, Satanás não era nenhuma ameaça ao Senhor, mas a inclinação do homem ao pecado, essa sim, era o grande problema, era a grande questão, porque todos os homens se inclinaram para o pecado. O seu desejo é em pecar, o seu desejo é em ofender a santidade do Senhor. Nós somos inclinados por causa do pecado, e o que o Senhor queria e requer é justamente nos tirar do pecado. É justamente nos tirar do lamaçal de pecado, que a nossa alma, que o nosso coração, que os nossos olhos se inclinam constantemente. Essa é a grande batalha do Senhor contra o pecado. Satanás já está declarado, a sua sentença já é certa, o seu julgamento já é algo tão certo, tão natural, que o Senhor nem se dá o trabalho de lutar contra ele. Mas o Senhor justamente quer nos tirar do lamaçal de pecado. Justamente quer nos tirar do pecado que envolve as nossas vidas. O Senhor elaborou então um preço, um resgate. Quer justamente salvar o homem da perdição eterna, salvar o homem da condenação eterna, para viver na sua presença, para viver na sua glória. Porque eu e você merecemos? Não. Porque unicamente Ele criou o homem para estar diante dEle. Ele não deixaria que o homem se perdesse sem usufruir da presença dEle, unicamente por sua graça e misericórdia. O Senhor então elabora um preço, um resgate, que é deixar a sua própria glória, seu próprio trono, para vir a este mundo e morrer em uma cruz, mas não ficar morto, não ficar sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas muito mais do que isso, que envolve então o preço de um resgate. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o preço do resgate envolve o menosprezo. O preço que o Senhor teve que pagar por um resgate, por pessoas, por vidas, por mim, por você, envolveu um menosprezo que Ele teve que passar, que Ele teve que enfrentar. Diz o texto, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Muitos não creem, não acreditam, não confiam no Senhor, menosprezam a autoridade, o poder, a santidade do Senhor, menosprezam quem é o Senhor de fato. O preço do resgate envolve o Senhor ter que aturar tudo isso por pecadores miseráveis como eu e você. O preço no resgate envolve o Senhor ter que aceitar em sua face, em sua presença, ser menosprezado por pecadores indignos. Aquele homem, ele olha para o Senhor e diz: tu não é o Cristo, o Senhor não falou que é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que ele estava interessado? Em que Cristo mostrasse quem Ele é? Não, ele estava interessado na sua arrogância e dizer: me tira daqui, porque eu sou tão bom quanto o Senhor. Eu sou merecedor de ser salvo deste lugar. Como muitas vezes nós achamos que somos melhores ou mais importantes do que a presença e a santidade do Senhor. O preço de um resgate envolveu completamente o Senhor ser menosprezado. Ele não merecia, não precisava passar por isso, mas Ele deixou a sua glória e diz: eu vou, porque o resgate exige esse preço. Então eu serei cuspido na cara, eu serei menosprezado, bofeteado por pecadores indignos, eu sei, mas esse é o preço do resgate. E eu estou pronto a fazer isso. Porque merecemos? Não. Unicamente por amor e graça. E é por isso, meu amado, que quando nós olhamos este preço desse resgate, nós adoramos, nós louvamos, nós glorificamos ao Senhor o tempo todo. Porque nós vemos e percebemos que nós não merecemos esse tamanho amor, mas o Senhor assim mesmo se faz por nós. Entende, meu amado? Quando nós olhamos para essa grandiosidade, o preço que o Senhor pagou por mim e por você naquela cruz, o preço de entrega naquela cruz do Calvário, aquela morte, aquela entrega, aquela crucificação, não era somente ser preso ou pregado numa cruz de madeiro, não era somente a ser morto, ser chicoteado, mas era ser menosprezado por pecadores indignos, que Ele estava ali para salvar.
É como muitas vezes as pessoas que tentam resgatar um animal selvagem. E ele vai com toda a intenção de tirar aquele animal do buraco. Mas o que o animal faz por instinto? Ele avança naquele que quer o salvar. Ele morde, muitas vezes fere aquele que quer tirar ele daquele buraco. E nós fazemos exatamente isso com os nossos delitos e pecados. Nós ofendemos a santidade do Senhor, menosprezando o Deus todo glorioso e todo santo. Nós somos tão indignos, tão imerecedores deste resgate que foi pago com tão alto preço, inigualável, inestimável. A graça do Senhor, o amor do Senhor por pecadores como eu e você é inimaginável. Porque merecemos? Não. Porque somos dignos? Não. Entenda, meu amado, a incredulidade que muitos se debatem, ou muitos se colocam, ou muitos se deparam em suas vidas. A incredulidade que muitos se posicionam em não crer de fato que o Senhor é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, os leva à perdição, porque não querem aceitar o resgate. Mas mesmo assim Ele demonstra o mesmo amor e a mesma graça para com todos. O alto preço que o Senhor pagou por mim e por você, o preço do resgate, é inigualável, é inestimável. O preço do resgate, ele envolve o menosprezo. A segunda coisa, o preço do resgate envolve a injustiça. O verso 40 e o verso 41 nos diz: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. O preço do resgate envolveu a injustiça que ele suportou, que ele pagou. Era dele aquela cruz? Não. Era dele o pecado? Não. Era dele aquela sentença? Não. Era minha e sua. Mas ele suportou a injustiça por amor a mim e a você. O preço do resgate envolve a injustiça que ele suportou. Não era dele aquela cruz, não era dele aquele calvário, não era dele aquela sentença, mas ele suportou todas as coisas para mim e por você, para vivermos para ele e por ele. O preço do resgate envolve a injustiça que ele suportou. No final, quando ele estava sendo julgado, preferiram um salteador, preferiram alguém mau do que o Senhor. Perguntaram para a multidão: quem vocês preferem? O Senhor, o Cristo, que fez milagres, que fez sinais, que ensinou, que caminhou com vocês, ou Barrabás, o ladrão, o salteador, o mau caráter? Preferimos Barrabás. Preferimos que solte Barrabás e crucifique esse Cristo. Crucifica esse Jesus que se diz o Senhor. Crucifica esse Jesus que se diz Deus. Nós não queremos Ele. Aquele não era o lugar dele. Mas ele ainda assim sabia exatamente que seria injustiçado. Que aquele pecado, que aquela cruz que os seus ombros levavam, não era dele. Que nos momentos finais ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E não é meu esse pecado, não é meu esse fado, mas eu estou aqui a ponto de cumprir a tua vontade, de ser obediente ao Senhor. Eu sei que isso não é meu, eu sei que isso é uma injustiça, mas eu estou levando. Porque se ninguém mais fizer, se eu não fizer, ninguém mais pode fazer. Porque esse é o preço do resgate que eu tenho que pagar, para que os seus filhos voltem a te adorar, para que aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor voltem a estar na tua presença, para que aqueles que foram feitos por nós voltem a estar diante do Senhor. Esse é o preço que eu tenho que pagar, mesmo o pecado não sendo meu. E ainda no final da sua crucificação, ele olha para o céu e brada:
Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste neste momento só? Tamanho é o fardo, tamanho é o peso que carrego sobre os meus ombros. O preço do resgate envolve a injustiça que ele suportou por mim e por você. Merecemos de forma nenhuma. Somos dignos disso? Não. Mas ele fez por amor. Ele fez para que eu e você voltássemos para a casa do Pai. Ele fez para que eu e você voltássemos à presença do Senhor e o adorássemos. Ele fez para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso àquele que nos criou. Ele fez para que eu e você novamente tivéssemos o acesso ao nosso Deus, ao nosso Criador, e pudéssemos adorar, e pudéssemos dizer como os serafins, como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra e toda a casa está cheia da sua glória. Meu amado, o preço do resgate que o Senhor pagou por mim e por você, ele envolve a injustiça que ele suportou. Aquele ladrão, ele diz: fica quieto, esse homem não merece estar aqui, ele não é digno disso, ele não é merecedor disso. Pelo contrário, eu e você merecemos, os nossos atos nos levam para cá. Mas esse nenhum mal fez. Este não tem nada que possa ser acusado. Este não fez nada que o pudesse trazer para cá. O preço de um resgate. É sobre isso que Paulo fala, como diz: nós fomos comprados por um alto preço, que nós não merecemos e nunca entenderemos. Nós fomos comprados por um preço tão grande, tão glorioso, tão tremendo, que eu e você não compreendemos. E por último, meu amado, e não menos importante, o preço de um resgate, ele envolve perdão. O preço do resgate, ele envolve perdão. Ele envolve em perdoar aqueles que o ofenderam, em perdoar aqueles que o levaram até aquela cruz, que o colocaram daquela cruz. O verso 42 e 43 diz: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O preço do resgate, ele envolve perdão. O Senhor não pergunta para aquele ladrão, para aquele homem, para aquele que estava sendo crucificado ao lado dele, não pergunta o seu crime, ele não pergunta o que levou ele lá, ele não pergunta o que colocou ele naquele lugar. Ele simplesmente vê arrependimento em seu coração e diz: vale a pena. É isso que nós viemos buscar. É isso que nós viemos ver, arrependimento. Então vale a pena. O seu último ato, a sua última palavra, o seu último ensino, a sua última palavra proferida, ainda em vida, antes de ressuscitar: estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu lhe perdoo, eu lhe concedo perdão. Até mesmo o ato de perdoar, não cabe a mim e a você o merecer, mas a Ele. Até mesmo o ato de receber o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, não cabe a mim e a você, mas cabe a Ele. Aquele ladrão, aquele homem foi até Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim. E o Senhor então diz: olha, hoje estarás comigo no paraíso, porque eu te perdoo. O preço do resgate, ele envolve perdão, graça do Senhor, ele envolve arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Perdão a mim e a você. Ele envolve perdão, meu amado. O preço que o Senhor pagou por mim e por você é o preço de perdão. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele não leva em conta o tempo que nós não o conhecíamos.
Ele não leva em conta o tempo que nós vivíamos desgarrados, como sem pastor. Ele não leva em conta o tempo que andamos peregrinando pelo mundo. Ele não leva em conta a ofensa cometida contra Ele, mas Ele estende o seu perdão e a sua graça e diz: eu lhe perdoo, porque eu vim te resgatar. Eu vim te salvar, eu vim estender o meu perdão a você. Eu vim te resgatar dos laços do inferno, do pecado que tenazmente te assedia. Eu vim te resgatar do pecado que está à tua porta. Eu vim te resgatar do pecado que quer dominar o teu coração, que quer dominar a tua vida, que quer dominar a tua casa. Eu vim te resgatar do pecado que te leva para o inferno. Eu vim te resgatar com um alto preço, com um preço muito alto, que nenhum outro poderia pagar, mas eu pago com todo o meu coração, com toda a minha entrega, com toda a minha glória, eu deixo diante dessa cruz, por amor a mim e a você. O preço de um resgate, ele envolve perdão. Mas, meu amado, talvez você diga: pastor, eu sei tudo isso. Eu sei que o preço que o Senhor pagou por mim é alto. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o preço que o Senhor pagou em meu lugar é grande. E a grande questão, meu amado, que você foi resgatado para estar na presença do Senhor. Jesus veio te resgatar, te levar de volta para casa, te levar de volta por lá. E diz: quando o lar estiver pronto, quando a morada estiver pronta, eu voltarei e buscarei você, para que onde eu estou estejam vós também. Mas a grande questão é o que nós fazemos diante de tudo isso. O que nós fazemos com todo esse resgate, com todo esse preço que foi pago. Como nós vivemos diante do Senhor, como nós postamos diante do Senhor, como nós andamos diante do Senhor, como nós vivemos diante do Senhor. Nós fazemos o Senhor voltar para Gólgota todos os momentos. Quando nós pecamos contra Ele, quando nós ofendemos a santidade dEle, quando nós pecamos contra o Senhor, é como se nós estivéssemos fazendo o Senhor: Senhor, volte, porque eu pequei contra o Senhor de novo. O preço não foi suficiente. Nós fazemos o Senhor voltar para Gólgota em todo momento que nós pecamos contra a presença do Senhor, contra a santidade do Senhor. Meu amado, o Senhor nos chamou para viver uma nova vida de santidade. E a palavra do Senhor nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Absolutamente ninguém. E é porque nós muitas vezes achamos: o Senhor morreu em meu lugar, se entregou em meu lugar, sou salvo em Cristo Jesus, está bom, acabou por aí. Enquanto você estiver aqui nesta terra, enquanto você estiver neste mundo, enquanto você estiver andando, peregrinando por essas terras, o seu dever, a sua obrigação como cristão é refletir a glória do Senhor, é anunciar a santidade do Senhor, compartilhar do Evangelho do Senhor que te salvou. Porque se esse não for o propósito da sua vida, então você está andando errado. Você está andando em círculos. Porque o propósito do cristão é compartilhar, anunciar o Evangelho de Cristo. O Senhor deixou muito claro isso para os seus discípulos: e de pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos ensinou em todo o tempo. O Senhor permitiu que os cristãos fossem perseguidos para que pudessem espalhar, anunciando o Evangelho. Homens morreram, foram decapitados, foram cerrados ao meio, mas não negaram o preço que lhes foram pago, mas não negaram o seu Senhor, morreram felizes sendo queimados. Os livros relatam que o cheiro de queimado era grande, que o cheiro de carnificina era grande, subindo as narinas, mas todos eles estavam felizes, porque iriam encontrar aquele que pagou o alto preço de um resgate por eles. E estariam de volta no lar, estariam de volta na presença do seu Deus. Que maravilha, meu amado.
O inimigo, ele tenta nos tirar a alegria de vivermos para o Senhor. Ele tenta nos tirar o prazer de vivermos em santidade para o Senhor. Ele lança o tempo todo armadilhas para que você saia da presença do Senhor. Mas o tempo todo o Senhor diz: volta. Eu estou aqui novamente. O preço que eu paguei não tem prazo de validade. O meu amor, ele não se baseia por as suas atitudes. O meu amor, ele se baseia por mim. Graças a Deus, o amor do Senhor, ele é centralizado no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que o amor do Senhor jamais se acaba. Que o amor do Senhor não é medido por minhas ações ou por suas. Mas ele está totalmente ligado no ato do Senhor, porque Ele é o amor. Meu amado, que nós possamos vivenciar para o Senhor, para Deus o tempo todo. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cânticos. Alegrei-me como disser: vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei porque eu estou na presença do Senhor. Eu me alegrei porque o Senhor me salvou. E a única coisa que eu quero é estar diante dEle. É isso que move o coração do cristão. Entender que um alto preço foi pago por Ele. E ninguém vai compreender isso até experimentar esse amor. O mundo não vai compreender isso. As pessoas que querem fechar a igreja não vão entender isso. O que move o coração do cristão não são essas quatro paredes, mas o preço daquele que o resgatou, a presença daquele que o resgatou, é o que move o coração do cristão. Oh, meu amado, quantos países estão queimando igrejas, quantos países estão fechando igrejas, mas o povo continua se reunindo nas suas casinhas, em cavernas, em lugares escondidos, porque eles não estão ligados a quatro paredes, mas eles estão ligados para aquele que o resgatou. Porque eles entendem, foi pago um alto preço. Eu quero adorar esse Senhor. Eu quero conhecer mais desse Jesus. Que você possamos buscar isso. Não deixe o inimigo tirar a alegria de adorar o Senhor. Não deixe que o pecado te tire da presença do Senhor. Não permita que coisas te façam esquecer do resgate que foi pago por você. Um alto preço. Um preço de amor. Um preço que envolve o menosprezo que o Senhor enfrentou. Um preço que envolve a injustiça que o Senhor enfrentou. Mas um preço que envolve o perdão que Ele derramou por mim e por você. Senhor, e você merecemos. Por graça. Que o Senhor conduza o teu coração. Que o Senhor conduza a tua vida. Que o Senhor conduza o teu lar, a tua casa. Lembre-se, nenhuma batalha é maior do que a presença do Senhor. Se o inimigo quer te afastar da presença do Senhor, se o inimigo quer te afastar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, não permita. Nenhuma batalha é maior do que a presença do Senhor na sua vida. Aquele que pagou um alto preço por você é o mesmo que está com você todos os dias. Ele diz isso em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não se esqueça disso. Nenhuma batalha é maior do que a presença do Senhor em sua vida. Então lute por ela. Lute pela presença do Senhor na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, no seu serviço. Que a presença do Senhor reine em sua vida. Não permita que o inimigo entre na sua vida e faça um estrago. Diz: não, aqui não. Eu fui comprado por um alto preço. Eu sei a quem eu pertenço. Que Deus conduza o teu coração. Feche os olhos. Quero orar com você e por você. Deus, nós te bendizemos. Nós te louvamos. Ó Deus, nós entendemos tão pouco. Ainda somos tão pequenos, ó Deus, diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, diante do Teu amor, diante do preço que o Senhor pagou por nós. Somos tão pequenos, tão falhos. Nos ajude a crescermos, a avançarmos, a irmos adiante. Ó Deus, conduz o nosso coração. Queremos, ó Deus, viver para o Senhor e para o Senhor. Viver, ó Deus, na Tua presença o tempo todo. Nos conduza, Deus, nos direcione, em nome de Jesus. Amém e amém.